Olá, meu nome é Nicolas e hoje fiquem para ver a história do Milan dos holandeses. Espero que gostem. Estou caracterizado e vamos para o vídeo. Em 1980, o Milan foi rebaixado, tendo sido rebaixado por manipulação de resultados. Mesmo subindo em 81 e 82, novamente foi rebaixado, não por manipulação de resultados, e sim por jogar um futebol horrível. Mas em 1986, a chave vira para o Milan, com um novo comprador do time, o Silvio Berlusconi, que na época em que chegou não procurou um técnico mais aclamado, um técnico gigante, não um técnico badalado. Ele comprou um técnico, não comprou um técnico badalado, comprou um técnico que se destacou no pequeno Parma, chamado Arrigo Sacchi. E naquela época só podia ter 3 jogadores de outro país, mas fizeram a escolha certa, trazendo Gullit, que vinha dividindo o campo com Johan Cruyff no Feyenoord, tendo vindo do PSV, tendo marcado 53 gols em 2 temporadas. E investindo em Gullit, o Milan pagou 6.750.000 de euros em 1987, os valores convertidos. Trouxeram também o Van Basten, que tinha se destacado em 85 e 86. E atualmente é um dos maiores ídolos do Milan, sendo só superado por um italiano chamado Paolo Maldini. Van Basten atualmente é considerado um dos melhores atacantes da história. Na Holanda, no Ajax, em 85 e 86, ele cravou 37 vezes, sendo o artilheiro do campeonato. O Milan contratou ele como se o vagabundo tivesse achado sua dama. Mas antes do trio fechar, o Milan reconquistou a Itália em 87 e 88, com muitas pessoas estranhando e desacreditando, porque o Milan, em 84 e 85, tinha acabado o campeonato em 6º lugar, em 85 e 86 em 7º e em 86 e 87, 6º novamente. Em 87 e 88, sendo campeão com duas grandes revelações, Maldini e Baresi, a glória viria ao comprar um jogador, o jogador que acabaria com o trio, que seria chamado de trio holandês: Gullit, Van Basten e Rijkaard, que também jogou com Cruyff, que tinha desistido do Ajax porque brigou com um jogador. O técnico, que já tinha sido jogador daquele time. Só o maior ídolo da história do Ajax, Johan Cruyff. Que na época já era o técnico do Ajax, que antes de vir para o Milan veio para o Sporting, que por causa de um atraso na papelada não pôde ser inscrito nas competições que o Sporting iria jogar, e teve que ser emprestado para o pequeno Zaragoza, e lá jogou muito abaixo da média. Em 87 e 88 foi para o Milan. Rijkaard nunca jogou uma partida sequer pelo Sporting, mas pelo Milan a coisa seria diferente. Rijkaard tinha uma diferença de outros jogadores. Podia ser zagueiro, volante e atuava a maioria das vezes como meio-campista, sendo um jogador com um passe refinado. Vindo já conhecendo Van Basten e Gullit, pois jogaram a Eurocopa de 1988, eles todos foram favorecidos, pois todos jogaram com Johan Cruyff.
Naquela época, além desses jogadores, criaram os melhores da Itália: Paolo Maldini, Baresi, Donadoni, Costa Curta, Ancelotti, que ficaram marcados na Itália como técnicos e como jogadores. Alguns técnicos e alguns como jogadores. E alguns como os dois. Lá ficaram marcados na Itália sob o comando de Arrigo Sacchi. Com esse time, foram em 87 e 88 para a bola de ouro. E assim ficou o top 3. Van Basten, primeiro. Gullit, segundo. E o último, mas não menos importante, Rijkaard, em terceiro. No que você me pergunta, a bola de ouro. 3 holandeses, 3 do Milan. Naquela época, a Champions era chamada de Copa dos Campeões, porque apenas campeões das competições iriam jogar. O Milan, por ter sido campeão do campeonato italiano, a Série A italiana, em 88 e 89, 87 e 88, o Milan teve que representar a Itália na Copa dos Campeões, onde tinha ele só de time italiano. Naquela época, o Milan só tinha olhos na Champions. E, na época, eles só tinham duas. Uma em 62 e 63 e a outra em 68 e 69. Uma grande diferença muito assustadora. Pois, naquela época, eles só tinham duas. Atualmente, o Milan tem 7. Fazia 20 anos que eles não eram campeões. Mas em 88 e 89, Rijkaard, Gullit e Van Basten fariam isso mudar. Naquela época, o Milan avançou pela final. E Milan, 4. Estrela Bucareste, 0. Que é uma grande diferença dos tempos atuais para naquela época. Naquela época era muito comum ver times pequenos chegando em altos patamares. O Estrela Bucareste é uma referência, cara. Naquela época era muito comum eles serem campeões, times pequenos. Até o Estrela Vermelha naquela época foi campeão, só que foi em 90-91. E assim, voltando para a história do Milan dos holandeses. E assim, o Milan era campeão pela terceira vez na Champions. E no mesmo ano, Milan 1, Nacional Medellín 0. Campeão mundial. E o resto da história todos nós conhecemos. O Milan foi palco de grandes jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Baresi, Maldini. Mas se eu fosse criar um time para eles, eu criaria esse aqui. No gol, Dida. Na zaga seriam 3 zagueiros: Baresi, Maldini e Cannavaro. No meio campo, Ronaldinho, o Kaká, e bem ali centralizado, no meio mesmo, eu ia botar o Gullit. E tiraria bem ali o Cannavaro para botar o Rijkaard. Na frente, botaria um trio Van Basten. Botaria também o Ronaldo Fenômeno. E aí nos comentários você vai falar quem você acha que fecharia o trio, pegando lá mais pela ponta esquerda. Você que vai terminar o trio. Por favor, deixem um like e se inscrevam. E a meta é 20 likes para História do Carrossel Holandês. Que lá vai ter a participação de Cruyff, talvez de Van Basten, talvez de Gullit,
Talvez eu bote talvez eu bote. Deixe-me ver. O Rickjard. Mas se inscrevam, deixem um like. E agora, vão lá assistir meu modo carreira. Ou vocês também podem olhar outros vídeos meus, como o do Santos rebaixado, a música pro PSG, Toma PSG, ou a música do Palmeiras. E assim eu me despeço tocando a musiquinha de fundo. Bora PSG, bora PSG, toma PSG, toma PSG. O Borussia te amassou, o Borussia te amassou, o Borussia amassou, o Borussia amassou, o Borussia amassou, o Borussia amassou. Vídeos como esse. Quantos clubes de futebol eu consigo acertar? O melhor time da história, versão Europa. Seleção continental, versão América. Porque Deus odeia o Vasco. Vai voltar. Gente, outros como esse. Vai sair. Toma, Palmeiras, vai. 1-0 pro Santos. Tomou 1-0 do Oteiro. Palmeiras se lascou. Toma. Gente, feliz ano. Ô, gente, feliz ano novo. Toma. Por mais conteúdos como esse, deixem o like.